Bem-vindos a mais uma devocional. Que a bênção do Todo-Poderoso esteja com você. E hoje nós vamos ler e meditar em Lucas, no capítulo 5. Eu acho muito interessante, por exemplo, esse texto aqui de Jesus chama os primeiros discípulos, de Lucas 5. Esse texto está nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que essa parte da pesca maravilhosa só está aqui em Lucas. Então, olha que coisa fantástica quando nós lemos o Evangelho num todo, como que um completa o outro. Eu acho isso muito, muito bacana. Então, quando Jesus foi chamar os seus primeiros discípulos, versículo 1, certo dia ele estava perto do lago de Genezaré. Queridos, olha, Genezaré, Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades, Lago da Galileia ou Mar da Galileia é o mesmo local, tá? Então, tinham esses nomes todos, tá bom? Mas é o mesmo lago. Água doce, apesar de ser chamado mar, por causa da dimensão, era água doce, e lá nascia o Rio Jordão. Só uma curiosidade, a palavra Jordão significa aquele que desce. Por quê? Porque literalmente o Jordão nasce no lago da Galileia e desce por todo Israel e desemboca no Mar Morto, lá na Judéia, no deserto da Judéia. Olha que coisa impressionante. Aquele que desce, tá? O Rio Jordão praticamente rega toda a terra de Israel. Então, quando Jesus estava lá, ele começou a ensinar em 2 barcos, que eram os barcos de Pedro e André, que eram irmãos, e os sócios dele, que eram João e Tiago, os filhos de Zebedeu, que vieram ser os 4 discípulos. E esse texto aqui é muito profundo porque ele ensina a multidão que aglomerava na praia dentro do barco de Simão. Entrou no barco de Simão e começou a ensinar a multidão. Aí chegou no momento que eles estavam lá limpando as redes, arrumando as redes, e olha só o que aconteceu. O versículo 4: tendo acabado de falar, disse a Simão, Simão Pedro, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos. Aí disse também a Tiago, João e André, a todos, lancem as redes para a pesca. Aí Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Trabalhamos a noite inteira, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Queridos, aqui nós temos um exemplo tremendo da razão e a fé. Pedro, ele teve fé, mesmo a razão dizendo, não tem peixe, pescamos a noite inteira. Quer dizer, tudo aquilo que tinha que ser feito nós já fizemos. Se a razão vencesse, ele diria, eu não vou fazer isso porque estamos cansados e já pescamos e não conseguimos nada. Mas ele coloca uma coisa aqui tremenda, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Ou seja, eu vou lançar fé nesta palavra. Dá uma ideia tremenda sobre nós, que muitas vezes a razão diz não e a fé diz sim. Aí vai para quem eu quero obedecer, a quem eu quero para minha vida. Então isso aqui é muito interessante. Então porque Pedro teve fé, junto com o seu irmão André, junto com João e Tiago, eles foram. E quando fizeram, quer dizer, agiram. Fé envolve ação, tá? Não adianta você falar que acredita e não faz. Então essa é a minha parte, essa é a tua parte, devemos fazer. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco
para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Imagina! Eles encheram os barcos ao ponto dos dois barcos afundarem de tanto peixe. Milagre! Milagre! O sobrenatural, a fé gera milagres. A palavra empenhada, a ação, milagres. E quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Aí ele se viu indigno, aí ele se viu pecador, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Provavelmente nunca na vida, pescadores de longa data, eles pegaram tanto peixe como dessa vez. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: Não tenha medo. Mais uma vez a expressão não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Mais uma vez, ação. Ação. Eu tenho que fazer, que é fruto da minha fé. A fé sem obras é morta. Se ele acreditasse, mas não agisse, não ia acontecer nada. O que falta muito para mim e para você é justamente isso: crer e agir. Então aqui nós temos um exemplo tremendo de como que os evangelhos se completam, porque essa história está em todos os evangelhos. Mas essa parte da pesca maravilhosa é só aqui em Lucas que é contada. A cura de um leproso. Eu acho muito lindo quando o leproso olha para Jesus e diz: Se quiseres, podes me purificar-me. Podes purificar-me. E Jesus disse: Quero, seja purificado. Deus quer abençoar a sua vida. Deus ama você. Deus deseja ouvir as tuas orações. Depois nós vamos ver a cura de um paralítico, que é aquela parte que nós já vimos no Evangelho de Mateus e de Marcos, que havia tanta gente na casa que os amigos do paralítico descem sobre uma maca e colocam à frente de Jesus para que Jesus o curasse. E Jesus, vendo a fé dos amigos, olha que coisa interessante, curou aquele homem e ele saiu levando a sua maca. Ele entrou carregado e saiu carregando. Muito linda essa expressão. Depois ele chama Mateus, que é Levi, no versículo 27, o chamado de Levi. Levi é Mateus, tá? Que era publicano. E o versículo 32, ele foi criticado porque andava com publicanos, que eram odiados pelo povo judeu como traidores da pátria, porque eram judeus que cobravam impostos para Roma. E a grande maioria deles cobrava além, extorquia o povo. E Jesus comeu com eles, Jesus sentou à mesa com eles, e Jesus disse o seguinte: Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Grifa esse versículo. Grifa esse versículo. Por quê? Porque se você estiver vestido de justiça própria, você nunca vai buscar o Senhor. Se você achar que faz as coisas boas, por isso merece a salvação, você nunca vai buscar o Senhor. Jesus não veio chamar justos, justamente pelo fato de não existir nenhum justo, mas tem aquelas pessoas que têm a justiça própria. Aquilo que eu faço, Deus vai se agradar. Não. É aquilo que Cristo fez que você vai ser aceito por Deus. Então Jesus diz: Eu vim para quem reconhece que é pecador. Aquele que reconhece que é pecador, procura o médico. E eu estou aqui para salvar quem é pecador. Quem é justo, ou se pensa justo, tem a justiça própria vestida sobre si, não vai me buscar. Então cuidado, tá? Com orgulho, cuidado com a justiça própria. Aí ele é questionado sobre o jejum, que nós já vimos também.
Por que que os discípulos de João e os fariseus jejuam e os seus não? Nós estamos na festa do casamento. O noivo está aqui. Como que eu vou jejuar na festa? Um dia o noivo será tirado. Um dia Jesus voltará para o céu. E aí sim, eles vão ter que jejuar. Esse é o nosso tempo. Essa é agora é a nossa hora de jejuar e buscar o Senhor. Deus abençoe muito a sua vida, viu? Muito mesmo. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito pela tua palavra, agradecer muito pela maneira como o Senhor nos incentiva a ter fé, a não duvidarmos, a crermos, ó Deus, além da razão humana. Muitas vezes a nossa razão puxa para o pessimismo, puxa para o impossível, mas o Senhor é o Deus dos impossíveis. E a fé é aquilo que nos move para o sobrenatural, como Pedro, André, Tiago e João presenciaram aquela pesca maravilhosa porque agiram. Ajude-nos a agir debaixo da tua palavra, e sob a tua palavra nós vamos lançar nossa fé. Vamos lançar nossas redes sob a tua palavra. Ajude-nos, abençoe-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando você estiver meditando no texto, quando você estiver lendo com calma, pensa sobre isso, tá? Sobre o agir pela fé e não deixar a razão tirar de você a esperança dos milagres de Deus. Eu creio que isso vai falar bem fundo ao teu coração. Deus abençoe muito você e até amanhã, se Deus quiser.